Olá, pessoal, sejam todas muito bem-vindas. Essa é uma live muito importante para mim, porque eu quero contar para vocês o passo a passo que eu segui para trocar o certo, aquilo que a gente considera certo, seguro, por aquilo que faz meu coração vibrar verdadeiramente. Então eu convido vocês para compartilhar essa live com as pessoas que estão precisando fazer esse processo, que estão vibrando no medo, estão com medo de fazer essa transição. Oi, Gisele, muito bom ter você por aqui. Vitória, Patrícia, Tati, Pedagogia na Alemanha, sejam todos muito bem-vindas. E eu vou pedir para vocês compartilharem essa live para que essa informação que é tão transformadora possa chegar até mais pessoas, que mais pessoas possam se beneficiar, porque na verdade, se eu tivesse recebido esse passo a passo antes, se eu tivesse alguém tivesse me orientado, tivesse falado isso, talvez eu não teria sofrido tanto, talvez o meu caminho tivesse sido muito mais leve. Então eu vou pedir para vocês compartilharem. Se você compartilhar com 2 pessoas só, já ajuda essa mensagem chegar até mais pessoas, tá bom? Então eu vou dar alguns minutinhos para que as pessoas possam entrar, porque essa live é muito transformadora. Eu separei um conteúdo que realmente vai te ajudar a perder esse medo de seguir o seu coração, ou então repensar, ou então se planejar melhor. E é isso que eu quero que você faça. Porque às vezes não necessariamente você quer mudar de país, às vezes você quer sair desse relacionamento, às vezes você quer sair do seu emprego, às vezes você quer transformar alguma área da sua vida, e esses passos que eu vou te passar vão te ajudar nesse processo. Então eu vou pedir para vocês compartilharem e a gente vai dar alguns minutinhos para as pessoas poderem entrar. Me diz aqui para mim, por favor, quem está aqui comigo ao vivo, se você está nesse processo, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, se você quer fazer uma transição e você está vibrando no medo, se você sente que tem alguma coisa que não está legal na sua vida e você está insatisfeito e que você quer mudar isso, aí a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Meus comentários aqui pararam. Deixa eu ver. Ai, não. Então vamos lá, pessoal. Vou deixar assim mesmo para não dar problema. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu apertei alguma coisa, parou meus comentários, mas eu espero que vocês estão me ouvindo bem. Escreve aqui para mim se vocês estão me ouvindo bem. Então vamos lá, acho que agora voltou. Desculpa, pessoal. Então vamos lá. Vamos começar essa live dizendo para vocês qual é essa transição que eu vou fazer, né? Então, primeiro, eu moro aqui na Alemanha há 7 anos e eu sou muito grata a tudo que eu conquistei aqui na Alemanha, tudo que eu aprendi. Já comentei várias vezes esse meu processo, essa minha caminhada aqui na Alemanha. Só que eu percebi que toda vez que eu ia para a Bulgária, eu sentia como se eu estivesse realmente em casa, eu sentia meu coração batendo mais forte, eu sentia que ali era o meu lar, né? Sem contar o Brasil, é claro, mas a Bulgária fazia o meu coração vibrar. E os últimos 3, 4 anos, toda vez que eu ia, eu não tinha vontade de voltar, de sair da Bulgária. Para quem não sabe, meu marido é búlgaro e eu tinha esse desejo, né? A gente pensava, nossa, mas é tão bom aqui, como que a gente pode fazer para morar na Bulgária? E ficava só aquele desejo e a gente não tomava nenhuma decisão. O medo dominava a gente, né? Porque a Alemanha é um país muito seguro, a gente tem tudo aqui, a gente tem um bom trabalho, né? Para quem não sabe, eu trabalho no melhor spa médico do mundo aqui na Alemanha, sou reconhecida. Mas algumas coisas começaram a mudar, a gente começou a sentir um impulso, um chamado mesmo para a gente fazer essa transição. A Val tá falando, bom dia, sim, eu estou te ouvindo, obrigada, Val. A Pri falou, oba, vem para a Bulgária. Sim, então, primeiro, para matar a curiosidade de vocês, eu tô saindo da Alemanha para ir morar na Bulgária o mês que vem.
E esse processo, pessoal, pode ser muito desafiador. E eu sei que talvez você esteja aí insatisfeita com alguma área da sua vida e você quer também fazer essa mudança, você quer mudar alguma coisa. Então eu vou te falar um passo a passo que eu segui para que essa transição fosse mais fácil, fosse mais leve. Então o primeiro passo, pessoal, é a gente parar de reclamar com aquilo que a gente está insatisfeita. Então, por exemplo, se eu ficar aqui na Alemanha só reclamando da Alemanha, sendo ingrata com tudo que eu recebi, eu me enfraqueço. Eu fico vibrando na falta, né, naquilo que eu não tenho, ao invés de ser grata por tudo aquilo que eu tenho. Então esse é o primeiro passo, né? A Gisele está falando, sim, preciso mudar. Então o primeiro passo, Gisele, é você sair da insatisfação, entender que você está insatisfeito e ok de você estar, mas parar de vibrar na escassez, parar de vibrar na falta, parar de ficar reclamando dessa situação o tempo todo. Começa a olhar para essa situação e a aceitá-la, porque só quando a gente aceita algo a gente pode transformar. Então, durante o tempo que você está em negação, não aceitando o que está ruim na sua vida, você não pode mudar nada. Quando a gente fala assim, tá bom, isso aqui não tá bom, o que eu posso fazer para melhorar isso? A gente começa a trazer entendimento e a gente começa a reassumir o nosso poder. Então, o primeiro passo para mudar qualquer coisa que está te deixando insatisfeita é sair da reclamação. Para de reclamar. Quanto mais você reclama daquilo que você não quer, mais você vibra nisso, mais você fica vibrando na falta, na escassez e mais disso você atrai para sua vida. Então começa a olhar ao seu redor e começa a se conectar com a gratidão. Né? Começa a olhar ao seu redor e observar coisas que você tem para ser grata nesse momento, mesmo que não esteja do jeito que você quer. Começa a vibrar e ressoar nessa gratidão. Quando a gente vibra na gratidão, a gente começa a sair da falta e vibrar na abundância. A gente se torna abundante, porque a gente olha à nossa volta e a gente vê tantas coisas boas que a gente já tem nesse momento. Então, o primeiro passo, para de reclamar, para de olhar para o que você não tem, para de vibrar na falta e volta a sua atenção para a gratidão, tá bom? O segundo passo, pessoal, é você focar no que você quer. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente tá aqui, eu tô insatisfeita, eu não tô feliz aqui, eu não tô feliz nesse relacionamento, eu não tô feliz nesse emprego, e a gente fica ali naquela energia. Tá bom, mas você tem clareza do que você realmente quer? Você tem clareza do que realmente te deixaria feliz? Porque não adianta você ficar focando no que você não quer. Tá bom, mas o que você quer? Se você não sabe nem o que você quer, como é que você vai poder mudar algo na sua vida? Esse é o segundo passo, né? Então, para de reclamar e começa a focar, tá bom, o que eu quero? O que me deixaria mais feliz? Onde eu seria mais feliz? Que emprego que me traria felicidade? Que tipo de relacionamento eu gostaria de ter que ressoaria com aquilo que eu quero viver na minha vida? Então, focar no que você quer ao invés do que você não quer mais. Então, quando você começa a focar no que você quer, você começa a ter direção e você prepara a sua mente para focar em oportunidades. Porque veja, se você está focando só naquilo que você não quer, vibrando naquela escassez, naquela falta, eu não tenho isso, eu sou infeliz aqui, eu sou infeliz no meu trabalho, no meu relacionamento, você está nessa sensação, nada vai fluir para você. Porque você está no modo sobrevivência, você está no modo escasso. Quando você tira a sua lente desse módulo e começa a focar daqui, tá bom, o que eu quero verdadeiramente? O que eu já tenho na minha vida que eu posso ser grata? Você começa a trazer essa sensação para o seu corpo, para a sua alma e para a sua vida e tudo começa a fluir. Não é papo de gente zen, de místico, não. Quando você foca numa coisa, aquilo se expande. Pensa comigo.
Vou te dar um exemplo muito claro. Não sei se você já é mãe, mas quando você estava grávida, por exemplo, você começa a observar quantas grávidas que tem no mundo. Era uma coisa que nunca te chamou a atenção, mas você começa a focar, nossa, quanta gente grávida. E você começa a ver grávida em tudo quanto é lugar. Então, quando você começa a focar naquilo que você quer, você começa a olhar no seu redor e começa a enxergar novas oportunidades de gerar aquilo para a sua vida. Então, esse é um passo muito importante, tá bom? O terceiro passo, pessoal, é a gente verdadeiramente assumir a responsabilidade pela vida que a gente quer viver. Porque muitas vezes a gente fica assim, ai, mas eu não posso, eu não quero, eu não consigo. Quando a gente fala assim, tá bom, eu quero isso, eu tenho clareza do que eu quero e eu assumo a responsabilidade de fazer isso, eu saio do papel da vítima e eu me coloco como protagonista da minha história. Eu começo a pensar em soluções, eu saio do desafio, do problema e penso assim, não, tá bom, o que eu posso fazer hoje com os recursos que eu tenho hoje para tornar isso realidade. E no começo, pessoal, as coisas não são claras. À medida que a gente vai caminhando, o caminho vai se abrindo. E eu vou contar para vocês como é que foi esse meu processo, porque eu acho que isso pode ajudar muitas pessoas a fazerem essa transição também. Então, assuma a sua responsabilidade. Sai do papel da vítima, da coitadinha. Ai, mas eu preciso, para os outros é fácil. Não, para ninguém é fácil. Mas se você continuar pensando que você não consegue, que você não tem os recursos, você vai continuar tendo ações que não condizem com aquilo que você quer viver. Pensa comigo, todos nós temos um potencial ilimitado dentro de nós. Todos nós somos centelhas divinas aqui na Terra. Você aí dentro de você, você tem os dons e talentos que você precisa para mudar qualquer coisa na sua vida. Mas por que você não acessa esses recursos? Muitas vezes a gente não acredita que a gente é capaz. E aí a gente vai ter ações que são condizentes com aquela crença que a gente tem, que a gente não pode, que a gente não merece, que a gente não é capaz. Então a gente limita as nossas potencialidades porque a gente acredita que a gente não é capaz. E quando a gente faz isso, a gente tem ações que são limitadas também. Responde aqui para mim. Você já viu aquela pessoa que sabe muito, que tem muito conhecimento, que é super capaz, mas que não age? Responde aqui para mim, se você já viu pessoas assim, que sabem muito, que têm muito conhecimento, que têm muita competência, mas não fazem tudo o que precisa, não colocam no mundo todo o potencial que elas têm. Isso, infelizmente, é muito comum, porque a gente acredita que a gente não é capaz, a gente se coloca nesse papel da vítima, a gente se coloca e não toma as ações necessárias para fazer aquilo acontecer. Então, a pedagogia na Alemanha está falando conheço sim, a Gisele está falando que sim. Então, peraí que eu vou tomar uma aguinha, pessoal. Então, imagina só, se você nem acredita que você pode, se você nem acredita que você merece, você não vai nem agir, porque você não acredita que isso é possível para você. Quando você toma o seu poder nas suas mãos e fala assim, tá bom, se uma pessoa nesse universo inteiro conseguiu, também é possível para mim. Deixa eu pôr aqui o meu no silencioso, desculpa, pessoal. Então, se uma pessoa conseguiu, também é possível para você. Então, todos nós somos feitos da mesma energia. Então, busque referências, busque pessoas que te inspirem, busque pessoas que fizeram esse mesmo processo que você gostaria de fazer, porque isso mostra para você que é possível. A pedagogia na Alemanha está falando, quando eu saí da posição de vítima, minha vida mudou e tudo se transformou. E para mim também, eu vivia nessa posição de vítima, de que, eu não consigo porque meus pais fizeram isso, meu marido faz isso, no meu trabalho eles me exploram. E quando a gente sai desse lugar de vítima e fala assim, tá bom, o que eu posso fazer hoje para ficar um passinho mais próximo daquilo que eu quero viver?
Quando eu faço isso, eu assumo o meu poder e esse é um dos passos mais importantes. Sai da reclamação, sai da falta e fala, tá bom, eu assumo o meu poder. O que eu posso fazer hoje com o recurso que eu tenho hoje? Não precisa ser perfeito para começar. Não precisa estar tudo claro. Você não precisa saber daqui a 3 anos o que vai acontecer, mas dá o passo hoje, que você pode hoje. Assume seu poder hoje para fazer essa mudança que você quer. Tá bom? Deixa eu olhar aqui a minha colinha que eu escrevi tudo aqui para não perder nada. Então, pessoal, como que eu comecei esse processo todo dentro de mim? Eu comecei esse processo há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás eu passei por um burnout, eu já comentei aqui várias vezes com você, eu estava extremamente infeliz comigo. E eu achava que eu estava infeliz por causa do externo, eu achava que eu estava infeliz por causa da Alemanha, eu achava que eu estava infeliz por causa do meu marido que não me dava o amor, a atenção que eu esperava dele sem nem comunicar para ele. Eu achava que no meu trabalho as pessoas me exploravam. E eu fiquei presa muito tempo nesse papel de vítima. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a falar, tá bom, o que eu preciso fazer? Né? E aí eu comecei a fazer vídeos no YouTube há 3 anos atrás, só porque eu tinha necessidade de falar em português. Olha só que coisa incrível, né? E isso me emociona muito, porque há 3 anos atrás eu não tinha ideia que eu ia trabalhar com isso, que eu ia ajudar outras mulheres. Eu comecei me colocando a serviço da vida. Então eu comecei criando esses vídeos sem nenhuma pretensão. Eu só queria que aquele conhecimento que eu sabia pudesse chegar a mais mulheres. E aí eu comecei a fazer os vídeos sem nenhuma pretensão de trabalhar com isso, mesmo porque eu tinha o meu trabalho no spa, eu estava muito bem financeiramente, mas emocionalmente não. Então eu queria que essa mensagem chegasse a mais pessoas. Eu queria que tudo que eu estava aprendendo, tudo que eu estava transformando em mim, pudesse chegar a mais pessoas. Então, há 3 anos atrás, eu nem tinha ideia de ter o meu negócio online, de trabalhar com mulheres online. Então, às vezes, segue aquele impulso que está ali, te dizendo, faz isso, dá esse primeiro passo, se expõe, se coloca em vulnerabilidade e deixa o universo te surpreender. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A pedagogia na Alemanha falou, muita gente disse que eu não conseguiria ser Leiterin é tão fácil e eu me determinei e foquei o que eu queria. Me dediquei bastante aos estudos do alemão e estarei assumindo o cargo de Leiterin próximo mês. Parabéns, é isso, né? E isso eu vou falar também nos próximos passos, porque é isso. Muita gente vai falar que você não pode, que você está fazendo uma loucura, que você não é capaz, mas quando você tem um objetivo muito claro na sua mente, você tem a energia necessária para fazer aquilo acontecer. Então, há 3 anos atrás, quando eu comecei a fazer vídeos, eu nem imaginava que tudo isso estaria acontecendo na minha vida. Então vamos lá. O quarto passo é você acreditar com todo o seu coração que isso é possível. Porque, pessoal, veja bem, se você não acreditar que é possível, que você é capaz, que você é merecedora, é difícil a gente superar essas crenças que a gente tem, né? De que a gente não merece, que não é possível, que isso não... Então, por isso que a gente tem que buscar referências de pessoas que fizeram aquela transição que a gente quer ter. A gente tem que buscar ajuda. Então, muitas vezes, a gente tem que buscar um terapeuta que nos auxilie a trabalhar com essas crenças, porque muitas vezes essas crenças estão num ponto cego que a gente não tem acesso. Até eu, como terapeuta, até eu tendo todo esse conhecimento, eu procurei ajuda, porque quando eu decidi realmente mudar para a Bulgária, o medo me dominou. E aí vem aquele medo, meu Deus, será que eu estou tomando a decisão certa? Meu Deus, como é que eu vou largar a Alemanha, uma potência, algo tão incrível pela Bulgária? E aí eu tive que trabalhar as minhas crenças de que estava tudo bem, né? De que eu não estaria sendo ingrata com a Alemanha por tudo que a Alemanha me deu. Eu não estaria sendo prepotente, né? De querer ainda mais, né? Como
como é que eu posso querer mais se eu já tenho uma vida incrível? Então, é seguro, é permitido e você merece querer mais da vida. Pensa o seguinte, se todo mundo tivesse satisfeito e andar de carroça, ninguém teria inventado o carro. Se todo mundo tivesse satisfeito de iluminar suas casas com a luz de velas, ninguém teria inventado a eletricidade. Então, é possível, é permitido você querer mais da sua vida. E você tem que fazer um trabalho interno muito grande com as suas próprias crenças, com o seu merecimento. Você tem que acreditar realmente que você merece aquilo, senão vai ser difícil você conquistar. Se você não se achar merecedora, se você achar que você tendo mais, você está tirando de outras pessoas, você vai estar sempre se sabotando, tá bom? Então a gente tem que trabalhar fortemente nas nossas crenças para que a gente crie as condições de gerar aquilo que a gente quer realmente viver. Pessoal, escreve aqui para mim se está fazendo sentido para vocês, se vocês têm alguma dúvida nesses passos que eu já falei. Então, só para recapitular, até agora a gente falou, o primeiro passo, parar de reclamar, sair da falta e focar naquilo que você já tem, focar na gratidão, porque isso te tira da falta e já te traz essa abundância para sua vida hoje. Então, para de reclamar e começa a vibrar na abundância. O segundo passo que a gente viu foi focar no que você quer, ao invés de ficar focando no que você não quer. Então, tenha clareza do que realmente você quer viver na sua vida. Como que seria uma vida extraordinária para você? Quais os seus valores? Que valores são importantes para você? Por exemplo, no meu caso, que valores foram importantes para eu mudar para a Bulgária? Eu queria ter uma vida mais conectada com a natureza, no sentido de ter uma casa, de ter um jardim, de ter um cachorro, de estar mais perto da família. Então, meu marido é da Bulgária, então eu queria estar perto da família. Eu quero trazer a minha mãe, se ela quiser, para morar comigo na Bulgária também. E na Bulgária eu vou ter mais espaço, a gente já tem uma casa na Bulgária. E eu queria que os meus filhos tivessem a oportunidade de crescer perto da avó. Então, isso eram valores para mim muito importantes, valores de família. Mas esses são os meus valores, então você precisa descobrir o que é importante para você. Porque às vezes a gente está infeliz porque a gente está querendo seguir valores da sociedade. Então a sociedade fala, não, a Alemanha, a educação, a segurança, e tudo isso é sim importante. Mas o que é prioridade para você? Né? A Bulgária, ela é um país, eu amo, eu sou apaixonada pela Bulgária, pela cultura, pelo folclore, eu me identifico, né, com o clima, com as pessoas, então para mim isso era importante, esses eram os meus valores. Então começa a se questionar o que você quer, o que é importante para a sua vida, o que é prioridade para você. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. A Gisele falou sim, muito faz sentido, né? Colocação perfeita. A Vitória falou total, preciso começar a aplicar na prática. Isso, Vi, porque não importa, a gente pode ter 1 milhão de conhecimentos, só que se a gente não colocar tudo isso em prática e colocar e fazer esses passos, nada vai mudar na nossa vida. Você já pode saber tudo que você precisa, você já pode saber tudo que você quer, mas se você não agir, nada vai acontecer. A Rúbia falou, sua oratória é ótima, só te vi poucas vezes, mas hoje eu estou te ouvindo mesmo. Ah, Rúbia, gratidão, é uma honra ter você aqui. O que você e o seu marido irão trabalhar na Bulgária? Então, esse era um ponto muito importante, porque nesses 3 anos, toda vez que a gente ia para a Bulgária e tinha esse desejo de ficar lá, a grande questão era a parte econômica, porque a Bulgária economicamente não é como a Alemanha, essa potência, né? A Alemanha, por exemplo, tem pleno emprego, então quem vem para cá tem emprego desde que fale alemão, né? Enfim. E a grande questão era como a gente ia trabalhar na Bulgária.
E desde que eu comecei os meus atendimentos online, desde que eu me coloquei a serviço da vida, desde que eu coloquei os meus dons e talentos no mundo, né? Lembra que eu falei aqui que eu comecei sem ter a pretensão de trabalhar com isso. Eu comecei realmente me conectando com a minha alma e querendo entregar isso para o mundo, querendo que essa mensagem que eu estava aprendendo, que tinha sido tão transformadora na minha vida, chegasse até mais mulheres. Então, quando eu dei esse primeiro passo, eu me coloquei a serviço da vida. E isso hoje, graças a Deus, me capacitou para que eu tivesse o meu negócio online. Então hoje eu atendo online, eu tenho mentoria online também, eu tenho o meu curso gravado, Aprenda a Se Amar. Então isso me possibilitou a liberdade de trabalhar de qualquer lugar do mundo que eu queira. E isso é muito transformador, né, pessoal? A gente ter essa liberdade. Então, eu sempre digo para vocês, tenha mais de uma fonte de renda, né? Não fica só, você pode ter um trabalho ótimo, que nem eu tenho, né, no espaço, sou muito, muito grata de ter essa oportunidade, aprendi muito lá, mas tenha mais de uma fonte de rendas. Encontre uma forma de você colocar os seus dons e talentos no mundo e ser remunerada por isso, porque você merece uma vida próspera, você merece uma vida abundante. Então encontre formas de ter mais de uma forma de renda, vai te dar a liberdade que você precisa para viver a vida que você merece, né? Então, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Aqui, a Cássia falou, você falou tudo que eu precisava ouvir. Que bom, Cássia. E olha que ainda tem muita coisa. Eu tô no passo 4, ainda tem mais 5 por vir que vão te ajudar verdadeiramente. A Val falou, gratidão, Mari, estou super emocionada. Faz muito sentido para mim o que desejo. Val, que bom, que bom, que bom. Meu coração fica aqui repleto de amor, porque verdadeiramente, pessoal, não é só pelo dinheiro, sabe? Eu coloco a minha alma aqui em cada conteúdo que eu trago para vocês, porque eu quero que vocês verdadeiramente façam essa transformação. Se foi possível para mim, também é possível para cada uma de vocês. A Tati está falando, café da manhã com a Mari, só me faz coisa boa. Ai, que bom, Tati. A Carola falou, gratidão, Mari, pelos seus ensinamentos, a terapeuta que transformou minha vida. Gratidão, pessoal, gratidão, gratidão, gratidão. Então é isso, né? Então, dá o primeiro passo. Quando eu comecei há 3 anos atrás, eu não tinha nem ideia que tudo isso ia acontecer na minha vida. Mas quando a gente dá o primeiro passo, o universo põe o chão, né? Quando você dá o primeiro movimento, tudo flui para que a gente vá na direção que a gente precisa para evoluir nessa vida, né? Então, eu agradeço. Então, vamos lá, o quarto a gente falou aqui, né? Então, assuma a responsabilidade. O que eu posso fazer hoje? Como eu posso me colocar a serviço da vida? Como eu posso... Entenda uma coisa, você é única, você tem dons e talentos aí dentro que são só seus. E quando a gente fica vibrando na falta, a gente não gera essa abundância para o mundo. Quando a gente se conecta com a nossa essência, com a nossa verdade, e a gente entende que a gente tem muito a entregar, seja na nossa vida profissional, seja no nosso relacionamento, seja na nossa família, a gente sai da escassez e a gente vibra nessa abundância. E com isso a gente assume o nosso poder. Então começa a olhar para você e entender que você é única, que você tem dons e talentos que são só seus. E começa a colocar isso no mundo, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja em qualquer área da sua vida que você quer transformar. Tá bom? Olha para isso com amor. A Karina tá falando, maravilhosa, amo, grata pelo tudo que tu faz. Gratidão, Cá. Cláudia falou, Mari, você está voltando pro Brasil? Não, Cláudia, eu vou mudar para Bulgária, que é um país que realmente faz meu coração vibrar. Eu amo o Brasil, mas por questões de segurança, enfim, a gente sabe infelizmente, quão desafiador é o nosso país nesse momento. Então, meu marido, a gente conversou e a gente optou por mudar para a Bulgária, que é o país do meu marido,
e eu tenho uma conexão muito forte com a Bulgária. Mesmo sem saber as letras, eu ouvia as músicas, eu chorava de emoção. Então, a Bulgária fala com a minha alma, e sempre que eu vou na Bulgária, eu me sinto em casa, verdadeiramente. Então, vamos lá. Acreditar que é possível. Então, a gente já falou sobre trabalhar com as nossas crenças, procurar ajuda para fazer isso é muito importante, porque a gente tem pontos cegos. E eu tô aqui também para falar minha gratidão pela Rai. A Rai foi essencial nesse meu processo. Depois eu vou deixar nos comentários o Instagram dela, porque ela me ajudou também a ressignificar as minhas crenças de que eu não era merecedora de fazer isso, de que eu estaria sendo ingrata com a Alemanha, enfim, tanta crença que veio quando eu realmente tomei essa decisão. Então vamos lá, qual que é o quinto passo? É você se planejar, né? Então não é que porque você quer seguir o seu coração que você tem que sair que nem uma louca pedindo demissão e fazendo a mudança, né? A gente se planejou para isso, então a gente fez um passo a passo, tá bom? Dentro disso, eu quero mudar para a Alemanha, eu quero mudar de emprego, eu quero fazer qualquer transição na minha vida. Como que eu posso me planejar com os recursos que eu tenho hoje para fazer essa transição? O quanto que você precisa, financeiramente falando, para se sentir segura para dar esse passo? Porque entenda uma coisa, a segurança é muito importante, porque quando a gente se sente insegura, a gente vai entrar num modo sobrevivência. Eu já falei isso aqui várias vezes para vocês. O que é esse modo sobrevivência? Não é um modo fluido de criativa. Quando a gente está no modo sobrevivência, a gente não é hora de arriscar, né? Uma hora de lutar ou fugir. Então a gente fica muito densa, a gente fica muito reativa, a gente fica vibrando muito no medo, na escassez. Então, quando eu tô me sentindo segura, eu tenho muito mais energia, eu solto, eu fluo, eu entrego, eu me sinto muito mais criativa, eu deixo meus dons e talentos se expressarem, porque eu tô me sentindo segura para isso. Então, essa segurança é importante sim, né? Então, qual que é o mínimo necessário, né? Quanto que você acha que é... Primeiro, quanto tempo você acha que essa transformação vai requerer? Vou dar um exemplo prático, tá bom? Eu levei 2 anos, gerando conteúdo, 2 anos para formatar o meu trabalho para chegar nesse nível de excelência que eu tenho hoje nos meus atendimentos online, onde as mulheres realmente são transformadas, eu vejo a vida delas mudarem. Então, demorou 2 anos para que eu lapidasse o meu trabalho, que eu lapidasse a mim mesma, que eu evoluísse para chegar nesse nível de excelência. Então, demorou. Então, nesses 2 anos, eu estava trabalhando no spa, eu estava em licença maternidade, enfim, eu me programei para isso. E lembra que eu falei, há 3 anos atrás eu nem tinha ideia do que eu ia fazer, eu nem tinha ideia de mudar para Bulgária, eu nem tinha ideia de ter um trabalho online. Então, começa a se planejar, tá bom, eu quero, por exemplo, mudar de emprego, eu quero mudar de país. Tá bom, quanto que você precisa para fazer essa transição com segurança? Cheque, desculpa as palavras sólidas, verifica, né? Qual que é o seu custo mensal, por exemplo? Meu custo mensal é X. Tá bom, quantos meses você precisa para fazer as coisas acontecerem? Então, por exemplo, nessa transição que eu vou mudar de país, o meu trabalho online, eu já tenho agenda lotada, graças a Deus. Então, isso já é a segurança que a gente precisa para ter as nossas contas pagas, né? Então eu já ganho o suficiente para bancar a minha casa, por exemplo, com o meu trabalho online. Mas além disso, o que a gente fez? A gente tem um capital, a gente salvou, né? A gente economizou um capital que nos mantém por 1 ano. Caso o negócio não dê certo, caso um mês eu não tenha clientes, enfim, tem um planejamento. Então, qual que é o mínimo necessário que você precisa para pagar suas despesas? Ponto.
Você chegou nesse mínimo, tá bom. Quanto tempo você precisa para fazer as coisas caminharem? Tem uma reserva de no mínimo 1 ano. Porque, que nem eu falei, eu demorei 2 anos para chegar nesse formato, para criar coragem de me expor, para criar coragem de levar o meu trabalho verdadeiramente no online. E quando eu decidi, então entenda, tem que haver uma decisão. Quando eu decidi, não, eu vou trabalhar no online, as coisas começaram a acontecer. Eu lembro como se fosse hoje. Não, eu vou perder esse medo de colocar minha cara aqui, de falar a minha verdade aqui, e eu decido me expor e começar a atender online. No dia seguinte, eu atendi a minha primeira cliente. Olha que incrível isso, pessoal. Então, é muito importante, é muito transformador quando a gente decide uma coisa verdadeiramente. Deixa eu ver o que vocês estão falando. A pedagogia na Alemanha falou, tudo na vida é planejamento, verdade. O blog na Alemanha falou, é muito bom lembrar que os processos não são rápidos e instantâneos, não mesmo. Né? Que nem eu falei, eu demorei 2 anos só para me estruturar, para começar a atender online, tá? Mas esse foi o meu tempo, porque eu não tinha o conhecimento, eu não procurei ajuda. Quando você procura ajuda, uma mentoria de negócios, por exemplo, quando você procura pessoas que te inspirem, que já passaram por isso, quando você faz terapia, tudo isso maximiza os seus resultados, né? Você consegue ir mais longe muito mais rápido. Então, esse é um conselho para você. Se você quer fazer esse processo, eu te recomendo. Investe numa consultora de negócios, alguém que possa te auxiliar, mostrar um caminho. Porque se eu tivesse feito isso antes, eu já teria resultados muito mais rápidos. Então, às vezes a gente fala, não quero investir, mas a gente fica anos e anos dando cabeçada ali, perdida nas nossas crenças, paralisada pelo nosso medo e não consegue fazer esse movimento. Então eu percebi, esse foi uma grande chave que eu virei. Quando eu comecei a investir em mim, então eu comecei a investir em terapia, eu comecei a investir em consultores de negócio, tudo isso, os meus resultados foram muito rápidos. Quando eu virei essa chave de perder o medo de investir em mim, no meu negócio, as coisas começaram a acontecer muito, muito mais rápido. A minha tia maravilhosa está falando, Mari, minha querida, você nos inspira com a sua coragem e determinação. Gratidão, olha quem fala, né? Minha tia é super corajosa, sempre se reinventando. Então, gratidão, tia, você é incrível, eu amo você. A Vitória falou, nunca planejei minha vida profissional e hoje estou penando. Isso é muito importante, pessoal. Investe o seu tempo, seu dinheiro e a sua energia em alguém que possa te ajudar e te mostrar o caminho. Porque essa pessoa já trilhou esse caminho, fica muito mais fácil para você. Né? Então, hoje, eu já trilhei todo esse caminho, fica muito mais fácil de eu ajudar essas mulheres. E elas têm resultados muito, muito, muito mais rápidos do que eu tive, porque eu tive que aprender tudo sozinha. Eu estava ali dando cabeçada 2, 3 anos para chegar onde eu cheguei hoje. Né? Então, você procura ajuda que você vai muito mais longe, muito mais rápido. Então, se planeje, veja quanto que você precisa, veja quanto tempo vai demorar para que esse processo aconteça na sua vida e comece a economizar dinheiro. E aí, esse ponto é muito importante, que assim, o que você está disposta a abrir mão para conseguir isso? Né? Então, por exemplo, no nosso caso, a gente vendeu o nosso carro, né? Então a gente abriu mão de uma van que a gente tinha, né? Um Wohnmobil que chama aqui na Alemanha, que é tipo um camping car, né? Um carro para acampar. A gente abriu mão para ter essa reserva de segurança. A gente trocou por um carro mais barato. Então o que você está disposta a abrir mão para realizar os seus sonhos? De repente você vai ter que repensar os seus custos de vida. Você vai ter que repensar o que é realmente importante para você. Porque às vezes, quando a gente está com esse vazio emocional muito grande, a gente consome muitas coisas para tapar esse buraco. Quando a gente está infeliz, a gente acaba comendo demais, a gente acaba consumindo muito, comprando muitas coisas para
preencher um pouco desse vazio. E quando você entende que assim, não, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho algo que vai me trazer uma satisfação. Então a gente tem que ter muito claro essa visão de longo prazo para a gente conseguir lidar com esse desconforto aqui no momento presente. Então você vai ter que abrir mão de algumas coisas para ter um resultado lá na frente. Só que a maioria das vezes a gente não está disposta a pagar esse preço, né? A gente não está disposta a reduzir os nossos custos, reduzir o nosso custo de vida, né? O nosso padrão em prol de algo que a gente realmente quer. Então aqui você vai ter que fazer uma escolha. O que você está disposta a pagar o preço para viver a vida realmente que você merece? Porque lá na frente a conta fecha. Mas para isso existe um caminho, existe um processo. Você vai ter que trilhar essa jornada, tá bom? Então deixa eu ver aqui que a Carola falou, isso é fantástico, a questão do vazio emocional e o consumo, né? Então deixa eu tomar uma aguinha que eu tô empolgada aqui. Deixa eu ver. Então, isso é muito importante, tá bom? Tenha uma reserva de segurança e aí para isso, o que você está disposta a fazer para ter essa reserva? Então, você está disposta, talvez, a fazer uma jornada dupla nesse período? Então, por exemplo, trabalhar nesse momento, quando a gente tomou essa decisão, pessoal, de mudar para a Bulgária, e não faz muito tempo, tá? Faz só 3 meses que a gente tomou essa decisão. Em 3 meses, eu fiz uma lista de tudo que eu tinha que fazer para fazer essa transição. Vender o carro, vender a moto, enfim, pedir demissão do meu trabalho, enfim. E durante esse período eu escolhi voltar para o spa durante esses 3 meses para me capitalizar para fazer essa transição. Então, quando eu saía do spa, eu venho para os meus atendimentos. Então, você tem que estar disposta, de repente, a fazer um sacrifício durante um período, durante um curto espaço de tempo, trabalhar talvez em jornada dupla. Como é que você pode complementar a sua renda para você poder economizar essa reserva financeira para ela poder viabilizar os seus sonhos, né? Deixa eu ver aqui o que a Sani falou, maravilhosa. Mari, eu preciso ir, mas deixa a live salva para eu terminar de assistir depois. Pode deixar, meu amor. Te amo e faz muito sentido você estar onde está na vida. Gratidão, Sânia. Sânia é muito, muito importante na minha vida. Foi uma pessoa que, numa hora também que eu fiz uma outra transição, estava ali para me apoiar e é uma pessoa de luz. Um beijo, meu amor. Eu vou deixar salvo assim, tá? A Luciana falou, adoro te ouvir, Mari. Gratidão pela contribuição sempre. Uma gratidão ter você aqui, Lu. Ela falou, essa sua frase de capitalizar através de trabalho em outro lugar é maravilhoso. Gratidão, precisava disso hoje. E é isso, né, pessoal? Porque às vezes, o que a gente pensa? Quando a gente está empreendendo, às vezes a gente pensa assim, eu vou dar um passo atrás se eu tiver que trabalhar em outra jornada, se eu tiver que fazer um bico, se eu tiver que vender trufa, sei lá, né? Mas não, você está criando os recursos necessários para realizar o seu sonho. Olha como você é corajosa, olha como você é incrível, olha a força que você está tendo, né? E olha como você está sendo incrível de dar esse movimento, porque a maioria das pessoas não tem essa coragem. E aí, pessoal, um outro ponto importante é que você vai ter que comunicar para as pessoas à sua volta quais são os seus objetivos. Por quê? Porque você vai precisar de ajuda nesse processo. Então, por exemplo, seu marido tem que estar junto com você, né? Vocês têm que estar alinhados. De repente, por exemplo, eu tive que conversar com os meus filhos e falar, olha, nesse período a mamãe vai ter que se dedicar mais, nesse período a mamãe vai trabalhar mais, mas é pra gente conquistar o nosso sonho, pra gente ter a vida na Bulgária, pra gente ter o cachorro, pra gente ter mais tempo juntos, pra gente poder ter uma piscina, enfim, né? Então, você tem que comunicar para as pessoas à sua volta que naquele período você vai estar fazendo esse esforço maior, para que eles possam viver o mesmo sonho que você, para você convidar as pessoas que estão à sua volta para embarcarem com você nessa jornada. Quando eu comecei, pessoal, olha que incrível, eu vou falar isso para vocês. Quando eu comecei a atender,
meu marido não entendia, né? Por que eu estava fazendo todo aquele esforço para atender, sendo que eu já tinha um excelente emprego, né, no melhor spa médico do mundo. A gente não tinha necessidade de eu fazer hora extra, né, trabalhar depois do trabalho para atender as minhas clientes. Mas quando eu comecei a atender, eu comecei porque a minha alma estava pedindo, eu queria muito que esse conhecimento chegasse até mulheres, mais mulheres. E isso era muito importante para mim. E eu tive que falar para ele que assim, meu amor, isso é importante para mim. Então eu vou pedir para você ficar com as crianças essas 2 horas enquanto eu atendo as minhas clientes, para que eu possa realizar esse meu sonho, porque eu quero que essa mensagem chegue até mais mulheres. Isso está fazendo a minha alma vibrar. E o meu trabalho foi fundamental para que eu saísse desse burnout, para que eu trouxesse um propósito muito maior na minha vida. Então esse meu trabalho, para mim, foi a minha grande terapia. E quando eu me posicionei para ele, eu falei isso, ele entendeu, ele viu que aquilo era importante para minha alma, para minha evolução. E quando a gente se posiciona e a gente comunica que aquilo é importante para a gente convida o outro a contribuir com os nossos sonhos. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Curiosa para saber se você vem para o Brasil. Não, Lu, eu vou para a Bulgária, vou mudar para a Bulgária o mês que vem. Essa sua frase de capitalizar, acho que eu já li essa, né? Isso. A Carmen falou, minha tia também maravilhosa, só tenho tias maravilhosas, gente. Só orgulho de você, querida, você é uma mulher guerreira. E ela também, né? Minha tia, todas elas são muito guerreiras, muito batalhadoras e eu me inspiro muito nelas para fazer esse processo. Então vamos lá, pessoal. Então, comunique para as pessoas ao seu redor o que você quer fazer. E naquele momento, quando eu comecei a atender, eu nem imaginava que isso se tornaria a minha vocação principal, né? A minha atividade principal. Eu nunca nem imaginei largar o meu emprego tão seguro no spa para fazer isso, né? Então, olha que transformador, pessoal, quando você se coloca a serviço realmente, quando você não pensa só em receber, o dinheiro é importante sim, mas quando você coloca a sua alma no mundo e você quer contribuir e você coloca uma missão que é muito maior que você, o universo todo começa a conspirar para que você coloque cada vez mais os seus dons e talentos no mundo. Então acredite, a partir do momento que você começa a dar o primeiro passo, as coisas ao seu redor começam a acontecer para que esse movimento aconteça. E as coisas vão engrenando, engrenando. Quando você vai ver, você está vivendo o seu sonho, realmente. Desde que você tenha a coragem para dar os passos necessários, né? E aí o 6º passo, pessoal, é você ouvir o seu coração. Porque nesse processo, muitas pessoas vão dizer que não, que você está cometendo uma loucura. E comigo não foi diferente. Quando eu comecei a comunicar os amigos ao redor, né, e dizer que a gente estava saindo da Alemanha para ir morar na Bulgária, muitos amigos, inclusive búlgaros, né, falaram, mas isso é uma loucura, você está fazendo uma besteira. Enfim, por que as pessoas agem assim? A gente tem que entender que aquelas pessoas só querem nos proteger. Elas às vezes estão dando o ponto de vista delas de acordo com a realidade delas, de acordo com a mentalidade delas, mas nenhuma delas vive os seus sonhos, nenhuma delas está fazendo as coisas acontecer. Muitas vezes, pessoal, as pessoas ao nosso redor não nos apoiam, primeiro, porque elas querem nos proteger, elas não querem que a gente viva uma situação desafiadora, enfim. O segundo ponto é que quando a gente faz aquilo acontecer, a gente mostra para elas que é possível. E às vezes isso gera uma enorme insatisfação delas com elas mesmas, né? Porque às vezes elas também querem fazer esse movimento e elas querem te convencer a você não fazer. Porque se você vai lá e faz e você mostra que é possível, você gera um enorme desconforto dela, porque ela também vai ter que sair dessa zona de conforto, né? Porque entenda o seguinte, onde a gente está hoje é uma zona de conforto pra gente. Para a gente fazer essa mudança, a gente vai ter que se colocar no desconhecido. A gente vai ter que
em direção àquilo que a gente não tem o controle. E às vezes esse lugar onde a gente não tem o controle, ele pode ser muito desafiador, pode nos dar muito medo. E muitas pessoas não estão dispostas a pagar esse preço. Então, quando você vai lá e faz, você mostra para elas que é possível. E isso gera um enorme desconforto delas, com elas mesmas. Então, pondere. É claro que você vai ouvir, você vai ponderar se aquilo faz sentido para você, mas acredite na sua verdade, acredite no que seu coração está te dizendo. Só você sabe a sua própria verdade, só você sabe o que vai dentro do seu coração. Então acredite, vá em frente, ouça o seu coração, tá bom? O 7º passo é você entender, tá bom, o que de pior poderia te acontecer se você fizesse isso e realmente tudo desse errado? Quando a gente faz essa pergunta e a gente traz a consciência de que talvez o pior que poderia te acontecer é você voltar exatamente para o lugar que você está hoje. Olha que incrível. Vou te dar um exemplo pessoal. O que de pior poderia me acontecer quando eu mudar para a Bulgária e vamos supor, nada desse certo, de repente toda a minha agenda não funcionasse, nada desse certo. O pior que poderia acontecer é eu voltar para a Alemanha, é eu voltar para o emprego onde eu estou hoje, é eu voltar para exatamente esse lugar onde eu estou hoje. Então, pessoal, entenda o seguinte, o pior que pode te acontecer é você voltar exatamente para esse lugar que você está hoje. Isso significa que onde você está hoje já é o pior que poderia te acontecer. Olha que loucura! Quando a gente entende isso, presta atenção numa coisa muito importante. A gente tem uma zona de conforto, que é até onde a gente conhece, tudo que é confortável na nossa vida, tudo que a gente já conhece, conquistou. E para atingir essa zona de conforto, você teve que criar conhecimentos, você teve que aprender habilidades e você está segura nessa zona de conforto. Quando a gente quer crescer, a gente tem que dar esse passo nessa zona aqui de desconforto. Acontece que a nossa zona de conforto é o nosso teto, é o nosso limite, é o máximo que a gente consegue atingir. Então, onde você está hoje já é o seu limite, já é o seu teto, já é o máximo que você pode atingir. Para você ir um degrau acima, você vai ter que se colocar nessa zona de desconforto. Você vai ter que ir para esse lugar onde a sua mente vai dizer, ai, não, isso não vai dar certo, isso vai dar errado, isso não é bom para você. E esse lugar, quando você dá o primeiro passinho, a sua mente vai tentar te convencer a recuar para o seguro, para o confortável. Por quê? Porque a nossa mente é programada para nos proteger, a nossa mente é programada para que a gente possa sobreviver. Então a sua mente está fazendo um trabalho excelente de te deixar segura. Só que nesse lugar de segurança a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não tem como crescer. Para crescer é somente quando a gente dá esse passo rumo ao desconhecido, rumo ao desconfortável. Então, quando você dá esse passo e você continua agindo, essa se tornou a sua nova zona de conforto. Então, você expandiu seus limites, você expandiu seus tetos, você expandiu a sua capacidade para atuar nessa nova área. Você aprendeu novas habilidades, novos conhecimentos. Então, pessoal, para você poder ganhar mais, para você ter uma vida melhor, para você poder ter aquilo que você merece, você vai ter que lidar com esse desconforto. Você vai ter que trabalhar com a sua mente e entender que ela vai querer te manter segura. O que vai fazer a diferença vai ser as suas ações de agir apesar do medo. Então, qual que é o pior que poderia te acontecer se você desse esse passo? É você ter que voltar exatamente para o mesmo lugar que você está hoje. Então, onde você está hoje já é o pior que poderia te acontecer, tá bom? Uma outra frase incrível que eu aprendi com a minha cliente, inclusive maravilhosa, a Carola Timarco, ela falou uma frase que fez muito sentido, que é: quando você estiver preocupada com alguma coisa e isso vai te gerar ansiedade, você se pergunta, isso é um problema ou isso é uma preocupação?
Porque, entenda, 99% das nossas preocupações nunca chegam verdadeiramente a acontecer. Então, se é uma preocupação, você não tem que levar em conta. Agora, se é um problema, sim, você tem que agir massivamente para solucionar aquele problema. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Joyce falou, perfeito, 95% do nosso pensamento dentro de um quadro de ansiedade não vai acontecer. É isso, Joyce, não vai acontecer, é só uma preocupação. Então a gente tem que focar no, tá bom, isso é um problema, então eu vou resolver. Se não for, é uma preocupação e a preocupação geralmente não vai acontecer, tá bom? Então deixa eu tomar uma aguinha pra gente ir para os nossos últimos 2 passos. E aí, pessoal, então depois que você decidiu, depois que você trabalhou sua mentalidade, depois que você fez um planejamento, depois que você fez tudo isso, qual que é o próximo passo? É você queimar as pontes que você já atravessou. E isso é muito forte, né, pessoal? Porque geralmente a gente quer ir, mas não quer. A gente vai e não vai. E a gente fica permanecendo ali para nos manter, né? Vai que dá errado e aí eu fico ali permanecendo naquele lugar. E o que significa queimar as pontes que a gente já atravessou? Por exemplo, eu continuava atendendo e continuava no trabalho no spa. Então eu estava com um pé em cada barco. Quando a gente está com um pé em cada barco, a gente não consegue focar a nossa energia, a gente não consegue direcionar a nossa energia, a nossa atenção, o nosso tempo para aquilo que realmente importa. A gente fica tentando levar as duas coisas e a gente não faz com excelência. Então perceba uma coisa, quando aquele novo, aquela atividade nova que você quer fazer já estiver te dando pelo menos 50% dos seus recursos principais, e quando essa atividade, você não pode mais expandir essa atividade, porque você não tem mais tempo para fazê-la, né? Você já dedicou todo o seu tempo vago a fazer aquilo, então você não tem mais tempo e aquela atividade já está te dando de 30% a 50% do seu valor, né? Dos recursos que você ganha no seu outro trabalho, por exemplo, é a hora de pedir demissão, né? É a hora de focar naquilo que você está fazendo verdadeiramente. E nessa hora, pessoal, a nossa mente vai gritar, né? Vai falar, você é doida, para com isso, você tá louca. Na hora que eu fiz aquela lista, né? Eu fiz o meu planejamento para fazer essa transição para a Bulgária e tinha lá cancelar a escola das crianças, cancelar, pedir demissão, enfim, todos esses itens. Quando eu fui fazer o primeiro, que era cancelar, comunicar, né, a escola das crianças, eu entrei em pânico, né? E nessa hora a nossa mente vai nos travar mesmo. E vai doer, pessoal, vai doer de verdade. Quando a gente se coloca nesse desconhecido, a gente sente uma dor física mesmo. Sabe por quê? Porque tá morrendo o nosso antigo eu. Então é como se uma parte de nós estivesse morrendo para a gente fazer essa transição. Então é uma dor mesmo, né? Pedir demissão foi uma dor enorme, porque a gente está deixando o antigo morrer para que o novo possa fluir. A gente está queimando as pontes que a gente já atravessou. E nesse processo a nossa mente vai querer voltar atrás, não vai querer dar esses passos, a gente vai travar na hora de agir verdadeiramente. Mas quando você age, né, você age apesar do medo, apesar do desconforto, apesar da dor de deixar uma parte de você morrer, à medida que você vai agindo e vai caminhando, você vai ganhando uma força, uma leveza, as coisas vão fluindo porque você está fazendo aquilo que o seu coração está te pedindo. Então entenda, não vai ser facinho, não vai ser gostosinho, doeu mesmo, e é uma dor que se você não tiver um acompanhamento, é mais difícil, tá bom? Então é importante você ter alguém para te apoiar, uma terapeuta que vai te ajudar nesse processo de transição, para
para que o antigo eu possa morrer literalmente. Você está criando novas conexões neurais, então você está mudando realmente a sua fisiologia para que um novo ser possa surgir, tá bom? Então vai doer mesmo. Mas nesse processo, quando você começa a agir em direção a isso, quando você começa a verdadeiramente, então, cancelar a escola, pedir demissão, vender o carro, vender a moto, todos esses processos que a gente fez, de repente, à medida que você vai fazendo, eu fui sentindo uma euforia, uma leveza, uma energia que há muito tempo eu não sentia de fazer as coisas acontecer. E nessa hora você se sente expandida, você se sente poderosa, porque você está realmente criando a vida que você quer viver. Você está realmente assumindo o seu protagonismo. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. A Rubia falou: felicidades para a família, então. Com essa sua garra e entusiasmo, com certeza vai dar tudo certo por lá. E para o seu marido, certamente será mais tranquilo, pois ele está voltando para casa. É isso, Rúbia. Então, nesse primeiro momento, meu marido vai ter bastante trabalho para reformar a casa, né? Para adequar. Meu marido trabalha com isso, com instalações de móveis, enfim. Então, ele vai ter bastante trabalho nesse primeiro momento e com certeza para ele vai ser muito mais fácil, porque ele vai estar no país dele, então tudo é muito mais simples. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Tá. E o último passo, pessoal, é você aprender a entregar e confiar. Quando a gente faz o nosso planejamento, a gente achava que ia ser super difícil a gente vender o carro, né? Ia demorar para vender o carro. E, gente, no primeiro mês que a gente pôs o carro para vender, já vendemos. Então, faça o seu plano, faça o seu melhor e entregue. Confie, porque se aquilo realmente está em ressonância com a sua alma e você está fazendo o seu melhor e você está pondo a sua energia naquilo, o universo inteiro conspira para que você atinja esses objetivos. Então sai do controle. Quanto mais a gente fica ali controlando, com medo das coisas não acontecerem como a gente planejou, mais a gente trava a energia. Então, entenda uma coisa, à medida que você se preparou, você se planejou, você fez as ações necessárias, você fez tudo que estava no seu controle, você fez tudo que você podia, com os recursos que você tinha, você tem que soltar esse controle. Você tem que aprender que você não tem o controle sobre as circunstâncias externas. E se você tentar controlar as circunstâncias externas, você vai entrar num burnout. Quanto mais a gente tenta controlar o externo, mais a gente fica nessa ansiedade, nesse controle absurdo. Então, você fez tudo o que você podia, você se planejou, você deu os passos, solta, entrega, respira e principalmente confia. Confia que você foi criada por uma força divina que te projetou para ser feliz, te projetou para ter uma vida plena, uma vida abundante em todos os níveis. E você merece isso. Você merece ter uma vida que você cria. Então, acredita nisso, entrega e confia. E eu espero, pessoal, de coração, que essa live te ajude a criar a coragem que você merece para viver a vida que você quer viver, para viver a vida que você quer criar, seja na área afetiva, emocional, na área financeira. Então eu peço, pessoal, que se essa live fez sentido para você, compartilha, não deixe essa informação retida, compartilha com as suas amigas para que essa mensagem tão poderosa possa chegar até mais mulheres, que a gente possa criar uma rede única de mulheres que realmente decidiram assumir o seu poder e relembrar quão maravilhosas elas realmente são. Então conta comigo nessa jornada, vocês não estão sozinhas, juntas nós somos muito, muito mais fortes. Um beijo no coração de vocês. Eu agradeço pela presença, pelos comentários de cada uma de vocês e contem sempre comigo. Um beijo e até a próxima.